Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Olá, estamos iniciando no Lagoa TV, o seu canal de notícias na web, mais um Conexão Fala Comunidade. Hoje nós teremos a presença da assistente social Iegle Vicentim, que vem nos falar um pouco sobre a política municipal de assistência social. Ela que é funcionária da prefeitura há 14 anos atuando na área e vai nos falar também como se desdobra os atendimentos de média, de complexidade, pequena complexidade, como é o atendimento à população de rua, os moradores de rua, atendimento às famílias desestruturadas pelo álcool, pela dependência química, vai nos dar um diagnóstico da área social no município e quais são as ações e políticas a nível nacional e local nesse setor. E como trilha sonora do dia, uma homenagem a Porto Alegre, que há poucos dias atrás comemorou seu aniversário, nós teremos Ney Lisboa, o músico, compositor, que é considerado o poeta, o cantor que canta o concreto de Porto Alegre, ou seja, canta a urbanidade de Porto Alegre. Ney Lisboa nasceu em Caxias do Sul, mas logo aos 6 anos foi para Porto Alegre, morou em várias capitais do país, morou nos Estados Unidos. É um músico renomado, conhecido. Caetano, inclusive, fez uma música em homenagem ao Ney Lisboa. Cantou Ney Lisboa. Foi cantado Ney Lisboa também por Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, uma infinidade de músicas que cantaram as composições e as músicas de Ney Lisboa. E o Ney tem um dom de cantar essa coisa, principalmente da Cidade Baixa, do bairro Bonfim, onde ele passou toda a sua adolescência e suas iniciações enquanto músico e compositor. Então, Ney Lisboa é a nossa trilha sonora do dia e Iegle Vicentim é a nossa convidada assistente social para debater conosco hoje no Fala Comunidade. Estamos iniciando o programa, vem com a gente e logo depois dos comerciais nós vamos começar com Ney Lisboa, é óbvio, Telhados de Paris. E é interessante, o telespectador vai ver nessa música, ao cantar os Telhados de Paris, Ney Lisboa faz uma referência também com imagens da Porto Alegre, que está de aniversário, a nossa Porto Alegre, que não é só a capital dos gaúchos, mas também é uma cidade que todos nós temos um pouquinho ela no coração. É a cidade grande que ainda continua sendo uma província. Com vocês, então, Ney Lisboa, Telhados de Paris. Venta, ali se vê, aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris, em casas velhas, mudas, em blocos que um engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado, mas parece outro país, que me estranha, mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito. Eu tenho os olhos duros, 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 duros.
Meus olhos dores, 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 são dores por ti. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Então estamos retornando com o nosso Fala Comunidade de hoje, já com a nossa convidada, Iegli Vicentim. São 20 anos na área da assistência social e só em TAPS, 14. Só em TAPS, 14 anos. E a nossa primeira pergunta para a nossa convidada de hoje é: qual é o diagnóstico que nós teríamos hoje na área da assistência social no município de TAPS? Quais os avanços e quais os obstáculos na área social de TAPS? João, eu ingressei na prefeitura em janeiro de 2001. Naquela época era só eu de assistente social e uma psicóloga, a colega Márcia Borer. Nós atuávamos na assistência social, na saúde e na educação, nas 3 políticas. Então se fazia ações preventivas na área da assistência, se atendia a comunidade, se trabalhava com as escolas e se trabalhava com o pessoal que demandava da saúde. Inclusive naquela época se trabalhava bastante com saúde mental. Em TAPS, lá em 2001, 2002, 2003, a nossa intervenção foi muito direcionada para o Arroio Teixeira, Cídia Jardim, ali, né? Onde a gente conseguiu fazer todos os projetos que vinham para o município naquela região. A escola era parceira, o posto de saúde era próximo, facilitava muito. Na época, era 14 anos atrás, o Arroio Teixeira era um local onde essa questão social era muito mais vulnerável. Mais vulnerável, bastante mais vulnerável. No Wolf, naquela época, a gente não conseguia entrar ainda. Existia o loteamento Wolf, existia o loteamento Arroio Teixeira, existiam os 2 corredores, né? Certo. Tanto Camaquã quanto esse que vai para Barra, que é a Butiá. Focamos ali porque a comunidade ali foi mais receptiva e os aparelhos estatais estavam mais presentes. Que foi tanto a escola, a gente conseguia fazer reuniões na escola, no posto de saúde, né? No projeto Santo Antônio, que tinha naquela época ali, que trabalhava com crianças. Então trabalhamos muito essa comunidade e teve um avanço bem significativo. Hoje, a gente olha para o Arroio Teixeira, a gente não vê mais o que nós vimos lá em 2001. A gente não considera hoje o Arroio Teixeira uma comunidade vulnerável. Hoje é um loteamento popular, né? Já organizado, a comunidade é muito parceira, a comunidade não tem aqueles problemas que tinham lá em 2001, que se conseguiu trabalhar muito ali dentro, né? Melhorou a autoestima melhorou a autoestima, melhoraram as residências. Naquela época a gente pegou muitas casas que não tinham banheiros, né? Hoje todo mundo tem o seu banheiro, hoje todo mundo tem a sua casinha estruturada. Teve um programa muito bom que veio do governo do estado, que foi Família Cidadã. Família Cidadã. Né? Trabalhamos ali no Arroio, ali na Cídia. Então muita gente refez a sua casa naquela época, foram 20 famílias trabalhadas, né? Foi em 2013 isso. Então foi uma comunidade assim que nós iniciamos, né, ali e evoluiu e está muito bem hoje. Certo. Em 2004, o governo federal lança a Política Nacional da Assistência Social, que eu avalio que foi um avanço extremamente significativo desde a nossa lei orgânica de 1993. Por quê? Porque a política, ela veio dizer o seguinte: a assistência social hoje é uma política de proteção social. Né? Ela não é mais aquele assistencialismo, aquele dar tudo para todo mundo de qualquer jeito. Ticket daquilo e fazem fila fralda, e deu. Fralda, volte no próximo mês. Remédio, não, para com isto, né? A nível Brasil. Né? É uma política nacional. Nacional. Que envolve o Estado e os municípios. Sim, a nação, Estado e municípios, né? Sim. Então, ali em 2004 saiu a política, em 2005 saiu a primeira norma operacional básica, depois em 2006 saiu a norma operacional básica de recursos humanos, quem é o trabalhador da assistência social. Qual o perfil, qual a formação necessária para atuar e qual as ferramentas. Isso, porque antes se achava assim, ó, a assistência social é o assistente social. Não, não é o assistente social. Hoje, a assistência social, os trabalhadores são psicólogo, assistente social, antropólogo, sociólogo, advogado, o contador, né? Então, são vários profissionais hoje que integram o trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, né? Bom, ali em 2009 foi o avanço que nós tivemos.
O SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Seria o SUS da assistência social. Quando o governo federal desenhou o SUAS, ele desenhou a cópia do SUS. Que é o SUAS. Que é o SUAS. Ele é a cópia do Sistema Único da Saúde. Só que ele atua mais na prevenção. Não. O SUAS, ele tem duas proteções sociais bem claras. A proteção social básica, preventiva, proativa, né? E de proteção. E a proteção social especial. Se desdobra, então, em dois caminhos. Se desdobra em dois caminhos. Tá? A proteção social básica, hoje ela está implantada em todos os municípios brasileiros, com os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, que tem por prioridade desenvolver o serviço que chama-se Proteção e Atendimento Integral às Famílias, Serviço PAIF. Prevenção pura. O CRAS, que hoje funciona na cidade aqui na João Pessoa. Na João Pessoa. Né? É o nosso CRAS. Certo. Bom, aí a proteção social especial, ela trabalha com os direitos violados. Todo mundo que sofre algum tipo de violação de direito, né? Ou abuso, ou violência, ou maus tratos, ele é atendido na proteção especial. Na proteção especial. Que por si se desdobra em duas também, de média complexidade e de alta complexidade. O que seria o média e o alta complexidade? A média complexidade é quando o vínculo da família está bastante fragilizado, mas não rompeu. Né? Agora, a alta complexidade é quando há rompimento de vínculo e a pessoa precisa ser retirada do ambiente familiar e ser acolhida, ser protegida em algum outro local. Certo. Nós temos dois aparelhos hoje aqui no município que são de alta complexidade. É o nosso abrigo municipal para crianças, né, e adolescente, mantido pelo poder público, né, e o CAP, o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, que é um serviço de acolhimento institucional da rede de assistência social mantido por uma organização não governamental, que é o CAP. Isso no CRAS. Isso no CREAS. No CREAS. Na especial, na proteção especial. Tá? Isso. É essa noção a gente tem que ter, né? Que o CRAS... O CRAS é só prevenção. Prevenção, informação e informação, palestra... E o CREAS não. O CREAS já trabalha com a vulnerabilidade, o direito violado, com a família violência. Já desestruturada ou em vias de desestruturação. Isso. Seria para o nosso telespectador ter uma noção. Com o adolescente que comete pequeno delito e vai prestar serviço à comunidade, ele é lá da especial. Tá? A mulher vítima de violência, que foi violentada, é lá da especial. Tá? E aí então, são as redes que vão se formando. São as redes que vão se formando. Hoje, o que é assim, ó, que eu acho que é importante dizer, e que o nacional hoje está muito batendo em cima. Os CRAS têm que trabalhar com 100% da população e têm que fazer prevenção. Por quê, João? Porque se a gente tiver uma prevenção ativa, nós vamos diminuir o nível de violência e vamos diminuir quem vai para acolhimento, quem vai para abrigo, quem vai para asilo, né? Claro. Então, hoje no município, assim, olhando 2014, TAPS, a gente está com uma equipe super boa no CRAS, de técnicos, né? Certo. O MDS ali, final de 2012, nos deu uma equipe volante para trabalhar com o nosso interior. O MDS, só para o telespectador, é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E Combate à Fome, que atua especificamente nessa área. Política da assistência social. Na política de assistência social. É o órgão federal, o ministério que atua nessa área. Isso. É da onde saem todas as diretrizes que a gente tem que seguir, né? Certo. Quer dizer, hoje se tu pegar TAPES ou qualquer outra cidade do Brasil, o que eu estou te dizendo, eles vão te dizer a nível de política de assistência social. Perfeito. Porque é uma diretriz única, né? E há verbas para isso, há pernas para atingir essas metas de prevenção, principalmente de 100% da população? As verbas, para a básica a gente tem, o MDS, né, repassa para nós um valor X, o Estado ainda não, que teria que fazer o cofinanciamento, e o município repassa a sua verba também. Certo. A prevenção, João, ela é bem mais barata, né? Sim. Do que a especial, né? A especial, nós temos no município, tanto média quanto alta, e nós não recebemos nenhum recurso. Qual o motivo? Por quê? Porque assim, ó, a gente veio entender isso no andar da caminhada, né? Está tudo muito se estruturando, é tudo novo, né? Eu falo para 2004, 10 anos, né? E 10 anos, nesse caso, para estruturar todo um sistema... Pouquinho, né? Como é que a gente entendeu? Assim, por exemplo, agora em março, abril
do governo federal uma expansão para os serviços de acolhimento institucional para criança, abrigo, tá? O que significa expansão? O MDS agora, em março, através de dados anuais que todos os municípios informam, percebeu que vários municípios da nação têm abrigo e não recebem verba. Então, eles abriram uma expansão para X municípios, nós fomos contemplados. Agora, fomos contemplados e vamos passar a receber, então, R$5.000 por mês para atender 10 crianças em abrigo. Né? Mas tu vê, nós temos abrigo há 14 anos, em julho de 2001 foi aberto o abrigo daqui. Nós retornamos após os nossos comerciais e damos continuidade a essa explicação aí. E vamos à trilha sonora de hoje, então, nesse nosso primeiro bloco, com Ney Lisboa e a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, Baladas. Só nem ao menos Deus por perto, 1000 ideias brilham, mas não molham meu deserto. E já faz tempo que eu escuto ladainhas, as minhas e as ondas do verão, que irão bater na mesma tecla, a mesma porta. Baladas de uma época remota. Não há saídas, só delírios de outro unidas. Lambendo a tua cruz, é ouro que reluz. Oh, mana, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Oh, nana, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Só, e apesar de tudo estranho, tenho inimigos que me amam, e fantasmas, e garçonetes em Pequim. É sempre alguém que pensa em mim, enquanto o palco acende a luz do sol. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Retornando ao nosso comercial, estamos hoje com a convidada do dia, assistente social IEB, e nós podemos retomar o que nós conversávamos no primeiro bloco sobre esse diagnóstico. E aí eu já acrescento alguns temas, como a questão da destruturação das famílias em decorrência da dependência química, e eu falo álcool, falo drogas como o crack, e que preocupa e a gente percebe aí na sociedade, e também essa questão da população de rua que existente começa a ter uma visibilidade, e eu sei que tem que ter fôlego, mas vamos ver se a gente consegue também entrar na questão do relatório que foi apresentado no Conselho, no CONDICA, da criança e do adolescente, Conselho Municipal, que surpreendeu, inclusive, né, quando apresentou dados, números sobre a questão da prostituição infantil de adolescentes na cidade de Tapes. Continuando com o diagnóstico e entrando já nesses temas aí. Certo. Bom, só para te dar assim, uma noção de números, assim, para a gente conseguir fechar isso, o CRAS atendeu ali em 2013 em torno... atendimento é uma coisa, acompanhamento é outra, tá, João? Atendimento ele é pontual, eu chego numa família, vejo a necessidade dela, passo uma orientação e atendo e ponto.
O acompanhamento, eu chego numa família, vejo que tem uma determinada situação, discuto esta situação com a família e juntos, né, técnico e família, passamos a acompanhar. Sim. Que pode ser por 6 meses, 1 ano, 8 meses, certo. Um plano que é feito conjunto com a família. Então, em 2013, foram atendidas no CRAS em torno de 6.800 pessoas. Fechamos 2013. E foram acompanhadas em torno de 260 famílias tapenses. 260 famílias. Isso, foram acompanhadas. Qual é o principal, assim, mais comum nesses casos? Aí já vou entrar no que tu estava perguntando mesmo, certo. Né? Então, assim, o que a gente percebe? A desestrutura da família, né? E aí por várias situações, é a falta de emprego, a dependência química, ela é muito presente. Muito Sim. presente. E assim, ó, é do adolescente, é do pai ou é da mãe, né? Ou são de vários membros. A saúde mental, que é uma parte da dependência química, mas não é específica a saúde química, é o sofrimento certo. mental. Sofrimento. Ele é muito presente. Nós temos muitas pessoas depressivas no município que fazem tratamentos e que, em função da depressão, não conseguem sair da sua situação, né? Não conseguem ter autoestima, não conseguem se abrir para a vida. Então, a gente tem que intervir, a gente tem que trabalhar. A falta de informação, a falta de relacionamento entre os membros familiares, né? E a gente vê que hoje a família não é mais aquela família nuclear de antigamente, o pai, a mãe e os seus filhinhos. Isso não é mais a família que a gente tem hoje, né? Hoje a gente trabalha com vários tipos de famílias e várias configurações familiares, né? E que vão se mudando com o tempo também, né? Vão se mudando muito. A gente chega numa casa, tem um homem e uma mulher que convive junto, aí tem filhos desse homem, tem filhos dessa mulher, já tem outros filhos que casaram, já tem mais esses que veio, já tem o agregado que veio morar fora, já veio os netos, já tem um irmão que se separou, que já veio junto, sabe? Né? Então, são vários, a gente uma faz... mãe que ficou viúva e veio morar com os filhos. Veio morar aí com os filhos. Os netos, e aí já são... E esta é a família da assistência social, né? Sim, não é aquela coisa da propaganda de margarina, da família que senta de manhã para tomar aquele café maravilhoso, não. O pai, a mãe e os 2 filhos ali, não. Então deu. A gente trabalha hoje com outro tipo de família, bem diferente, né? E conseguir que todos se entendam, todos se respeitem, todos respeitem o seu espaço, né? É com isso tudo que a gente trabalha, né? Aí quando tu me pergunta assim, ó, a questão da droga, a questão da violência, a questão desse diagnóstico que chegou, né, no Condica, essas são situações de que a gente trabalha mesmo, é o nosso dia a dia. Esse é o dia a dia. De trabalho. Só que e esse é o pessoal do acompanhamento. Esse é o pessoal do acompanhamento. E não basta levar informação, não é só... Não. E o que acontece? Às vezes tu acompanha uma família ali 3, 4, 5 meses e tu vê que não dá para ficar mais na prevenção. Tu tem que passar ela lá para a média complexidade. Para a média complexidade. Porque a violência está presente, porque o vínculo está rompendo, porque o adolescente já está roubando, né? Já está assaltando, então tu não consegue mais ficar na prevenção. Né? Sim. E a gente, nós estamos dentro da família, a gente trabalha com a questão ética, né? Então, a gente sabe de um monte de coisa, a gente tem um diagnóstico que a gente não pode... Tem que ter o sigilo. Tem que ter o sigilo da família que a gente atende total, né, João? Então, quando esses dados chegou no conselho isso ajuda para a confiabilidade da fundamental. No momento em que a família que está numa situação de risco, vulnerável e precisando desse atendimento muitas vezes de média complexidade, ao saber desse sigilo e que o que for discutido com a equipe de assistência social que está atendendo ela vai permanecer como um assunto referente só àquela família e a presença do Estado ali através da assistência social, ela se abre mais, né? Com certeza. Ela se torna mais perceptiva também a receber a informação e tentar buscar mudar. Com certeza. A gente até a nível de CRAS, a gente tem uma luta bem constante e eu falo sempre assim, ó, nós técnicos do CRAS, a gente não faz relatórios explicativos para o Poder Judiciário, a gente não vai em audiência, para o Conselho Tutelar a gente trabalha com eles, mas tem questões éticas que a gente também não pode levar. Por quê? Porque a gente precisa criar esse vínculo estreito com essa família, para que essa família tenha confiança na gente, a gente na família, para que tu possa entrar mesmo nessas relações, né? Relações. E trabalhar essas relações. A média já ela difere um pouquinho. Se eu trabalhar contigo em média, eu vou te dizer, olha, João, tudo que tu me contar, eu vou escrever e vou informar para o sistema de garantia de direito, tá certo? Então, se a gente for numa audiência, tu vai saber que tudo que tu me disse, eu informei e eu vou falar. Sim. Né? São relações técnicas diferentes.
Então, quando precisamente mais o conselheiro Wagner trouxe esses dados da pesquisa que ele realizou lá no Conselho da Criança, os conselheiros se surpreenderam bastante com aquele dado, sabe? Ele assusta, ele impacta, né? Que município é esse que a gente vive, né? Nós já conversamos com o conselheiro tutelar Wagner Alves aqui no programa e ele nos relatou que para o telespectador que não acompanhou, o Afrotaps, que é uma entidade, realizou uma pesquisa onde percebeu um número expressivo de adolescentes de 14, 16, 17 anos que formaram uma rede de prostituição atuando na cidade, no centro da cidade e com toda uma estrutura montada. E isso surpreendeu os conselheiros. Surpreendeu bastante. Os conselheiros do Conselho Municipal, né? Dos direitos da criança e adolescente. A nós técnicos não, porque a gente trabalha com essa realidade. Você já conhece a realidade lá na família? Lá na família, só que a gente, por uma questão ética, tu tem que te manter, né? Sim. E quando isso veio à tona, surpreendeu? Surpreendeu bastante os conselheiros. E aí, então, o que faz? A gente está sabendo disso, né? O conselheiro é responsável por elaborar a política pública de atendimento à criança, né? O que nós vamos fazer com isso? Então, por uma decisão dos conselheiros, se fez uma reunião na Câmara, primeiro se chamou as diretoras das escolas, se chamou os técnicos da saúde, os técnicos da educação, se fez essa primeira reunião. E se apresentou esses dados. Foram poucos as pessoas que se fizeram presentes, não foram muitas. E aí se optou em fazer uma outra reunião com os vereadores, delegado, Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, todos os conselheiros tutelares, e renovamos o convite às escolas, enfim, né, para quem quisesse. E essa reunião surpreendeu mais ainda, porque menos pessoas foram, né? Estavam presentes poucos vereadores, estava presente o nosso prefeito, sim, estavam presentes todos os conselheiros tutelares, mas esse sistema de garantia de direitos, que é com quem a gente precisa trabalhar e conversar, não se fez presente. Quem né? seria? Delegado, Brigada Militar, Judiciário, Certo. Ministério Público, né? Porque envolve todo esse que se chama sistema de garantia de direitos, né? Envolve todas essas pessoas. Bom, aí o que se fez? Nessa reunião se tirou uma comissão de técnicos, vários, assim, tanto da educação, quanto da saúde, quanto da assistência, que ficou com uma missão pelo Condica de estudar com esses números o que fazer. E apresentar para o executivo. Né? O que a gente faria diante disso? Que solução se apresentaria? Se fez várias reuniões, se conversou com outros municípios que têm alguns trabalhos, né? Certo. E a gente ainda não tem pronto essa proposta para o executivo. Se fez uma pesquisa no final do ano, essa pesquisa foi mapeada e a gente agora tem que retomar para saber que proposta nós vamos apresentar para o executivo. Mas isso vem sendo trabalhado. Paralelo a isso, João, também o Condica vem se debatendo com a questão das nossas festas. Que o que se vê? As crianças, né? Uhum. Porque quando tem algumas festas que chega no conselho, que tem crianças de 10, de 11 anos, é criança. É criança. O ECA é claro em dizer, adolescente é 12, né? É 12 anos. Isso. E aí fazendo uso de bebida até tarde da noite. Então o conselho vem há mais de um semestre trabalhando isso. O que nós vamos fazer com isso? Então se optou agora, na última reunião que teve em fevereiro, que se chamaria todas, de novo, né, todo esse sistema de garantia de direitos, com o apoio da promotoria, para a gente fazer ações conjuntas. Certo. Já se oficiou todos os estabelecimentos comerciais, bares, os que fazem festas. Promotores de festas. Tudo de que o Conselho vai iniciar esse trabalho, né? Já houve a proposta de uma conselheira, que é a nossa secretária da Educação, de que também se trabalhasse nas escolas, que os pais soubessem disso, né? Sim. Olha, seus filhos não podem entrar no estabelecimento, menor de idade, não pode comprar bebida, não pode beber. Então, vai se iniciar também esse trabalho dentro das escolas com os adolescentes, com as crianças e com os pais, né? Vai se trabalhar com os estabelecimentos promotores desses eventos também. E se fez uma minuta de alteração da lei do nosso Código de Posturas. Que ele traz ali que eu não sei te dizer agora a idade, que eu acho que é 12 anos, a gente passou para 14, a gente adequou a Lei 12.010, que foi a que alterou o Estatuto da Criança. Certo.
Tá? Então, isso a gente já passou tanto para a Câmara quanto para o Executivo. A proposta de alteração dessa lei. Então, está se iniciando todo esse trabalho que eu acho que no decorrer de 2014 o Conselho vai trabalhar muito em cima disso. O nosso postura é necessário uma reformulação total, né? E nesse... Nós estamos retalhando, né? Agora está na área agora a gente retalhou social, essa os questão, animais né? ali adiante, os questão dos prédios, a altura dos prédios. Isso. Então a gente está fazendo remendos, mas vai ser necessário. E aí fica Daqui a pouco o remendo vai ter que virar uma lei única, né? Aviso aos nossos vereadores aí, está na hora de puxar esse debate aí do nosso código de postura, que já está bastante defasado. Porque as leis mudam, né? Tu vê, nós temos o ECA é de 90, só que logo depois do ECA a gente teve a 12.010, que é de 2011. E a informação hoje é mais rápida, a tecnologia, nós vivemos... Então, mais ou menos nisso que tu falou, assim, o Conselho está bem atento e vem trabalhando em cima dessa realidade, porque é um conjunto, né, João? É um conjunto, não tem como separar. Moradores de rua. Essa população de rua, ela, de um tempo para cá, algumas situações, quando alguns moradores foram para frente do Clube Aliança, parece que a visibilidade se foi maior. Há moradores hoje no Palcão, em casas abandonadas, inclusive relatos de pessoas que moram no cemitério. Ou frequentam o cemitério ou têm ali como seu... Boa parte com problemas de saúde mental ou problemas de dependência química e quase que... Alguns casos de álcool, mas geralmente cruzado álcool com crack. Já chegou na assistência social essa situação? Cobram de vocês lá uma solução e o que pode ser feito? João, assim, há várias nuances nesse caso. Primeiro, essa população da assistência social, ela é da proteção social especial de média complexidade. Tem um serviço específico que é serviço de atendimento à população de rua. Certo. Este serviço nós não temos em TAPS. Por que nós não temos? Porque a população de rua, tu tem toda uma abordagem de rua que ela é diferenciada. Né? Então, tu precisa ter pessoas capacitadas em abordagem de rua, para estar trabalhando com esse morador de rua e oferecendo para ele alguma coisa que a gente também não tem para oferecer. Bom, o que tem sido feito? E assim, não é a área que eu trabalho, eu hoje estou no CRAS, né? Não é a minha área de foco de atenção, mas eu posso te responder porque a gente trabalha junto com as colegas, né? O que a gente tem feito assim? Quando aparece algum caso assim, se faz a abordagem, se dá a oportunidade, né, da pessoa se tratar, da pessoa se internar, da gente, se quer que a gente busque a família, né, se não quer, mas a gente trabalha também com o que se chama-se livre-arbítrio. E eu entendo, assim, enquanto assistente social, eu digo, bom, quando choca o olho da sociedade, eles gritam. Quando eu começo a enxergar isso, eu não quero mais ver. Mas quando o problema está lá na família, escondidinho, né? Lá no, quando está lá na família, quando está lá atrás da casa da família, quando está lá no bairro, lá longe, né? Isso não me interessa. Agora, quando está na frente do clube, na frente da rodoviária, agora eu não posso ver. Eu estou enxergando as mazelas da sociedade, né? Então aí começa a ligar, né? E aí a gente vai atrás. Tem um morador específico de rua aqui, não vou citar o nome, mas é uma pessoa que a gente sabe onde é que está a família, que a gente tem contato, que ele tem todos os documentos, que a gente já fez várias abordagens, não eu, as colegas da especial, só que ele não quer. Sim, há uma... E a gente tem que respeitar. Mas como é que vocês respeitam isso? A pessoa está na rua. Gente, opção de morar na rua é que nem a minha de morar na minha casa, a tua de morar na tua. Certo. Sabe? Mas a pessoa tá... ele gosta... Mas como é que alguém gosta de morar na rua? Bom... E aí tem que ser respeitado esse livre-arbítrio. Tem que ser respeitado esse livre-arbítrio. Claro, né, João, que às vezes nos preocupa, porque quando envolve a questão da drogadição, e aí da drogadição já vem o roubo, já vem a violência. Aí é uma preocupação. Aí a gente comunica as autoridades e tudo, né? Mas enquanto a pessoa está ali no mundo dele, criado para ele, é um direito pessoa, que quiser morar lá na beira da praia, eu vou morar. Direito da pessoa. Vamos para mais um comercial com Ney Lisboa, nossa trilha sonora do dia, em homenagem ao aniversário de Porto Alegre, que passou semana passada, com a música Em. Vamos lá, então, em breve estaremos de volta com a assistente social Iegler para o nosso último bloco, né? Onde nós vamos tratar questões mais gerais. Nasci de uma família
família pobre, rodei pelo mundo procurando alguém que me dissesse o que fazer, me desse uma chance de vencer um inimigo invisível que eu tinha. Cabeça calda de dragão, os olhos do Alain Delon. De dia facilmente nós se escondia no porão. Uau, uau, uau. Nasci de uma família nobre, rodei pelo mundo procurando o bem, mas sempre tinha um filho, sempre tinha um filho que não era de ninguém. Bebia todo o vinho do sermão e achava até que nem, mas tudo bem. Porém um dia aquele cara do porão cruzou no meu caminho e veio perguntar qual é, hein? Meu amigo, a felicidade move a fé, porque ninguém quer dar ao povo uma colher, hein? Virei a madrugada dentro do salão, comprei uma guitarra usada, alguma namorada me passou batom. Durou um tempo, até foi bom, mas quando disse que era o rei, tirou o copo da minha mão e disse: hey, hey, meu amigo, não se disfarça com essa fama. Todo esse mundo rock and roll é ruim de cama. Eles querem diversão e bolo, eles querem tudo e mais um pouco. Eles querem Krieg, Ramandolo e champanhe. Eles querem frases nos jornais, eles querem parecer sinceros demais. Eles querem diversão e bolo, eles querem te fazer de tolo, eu também. Nasci de uma família podre, rodei pelo mundo procurando. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Estamos retornando para o nosso último bloco com o assistente social Jäger. Nós vivenciamos, eu não sei se tu vai concordar comigo, uma crise hoje da humanidade, uma crise de civilização. Nós assistimos linchamentos que estão se tornando banais. Banalização dos homicídios. Hoje se mata por uma discussão num posto de gasolina por quem entrou primeiro na fila ou não. As mulheres nos ônibus, e principalmente em São Paulo, essa semana agora, uma reportagem de homens que ficam no... Teve até um termo, né, o encoxamento. Foram presos, inclusive vários. Gravavam, colocavam nas redes sociais. Violação da intimidade das pessoas nas redes sociais. E aí, como saída, o lucro, a ganância, a destruição ambiental. Nós vivemos numa sociedade doente, Egla? Eu acho que sim. Acredito que sim. E acredito que há muitos anos, né? E acho que isso só tende a piorar se não houver ações de fato efetivas para que isso retome ao seu estado, digamos, natural, né? Normal, né? Muitos têm apontado o aumento da maioridade penal, inclusive a projetos, e geralmente isso coloca toda uma discussão na sociedade. Se fala a cada homicídio brutal que acontece, se fala em pena de morte. Será que é esse o caminho? Ou nós podemos ter outros caminhos? João, eu vou te dar a minha opinião, né? Claro. Eu acho que não. Eu não sou a favor da maioridade, né? Eu não sou a favor de pena de morte. O jeito que eu vejo é que se conquistou tantas coisas num período tão curto de tempo que o ser humano, a pessoa, o indivíduo foi esquecido, em todos os sentidos. A própria pessoa esqueceu de si, automaticamente as famílias esqueceram que vivem em famílias, né? Hoje em dia, se tu for ver, não há mais respeito, né? As próprias pessoas não se respeitam, que automaticamente não respeitam o outro. Em casa, na sala de casa, na sala de aula, no emprego, qualquer lugar. Tudo na sociedade, no baile, dentro do ônibus, é um permanente tensionamento e conflito. É um permanente tensionamento e conflito. A questão assim, ó, muito obrigado, com licença, um abraço. A gentileza, o valor gentileza, ele inexiste. A gente até se assusta quando as pessoas fazem isso. Mas a pessoa me disse muito obrigada, né? A pessoa me disse, por favor, com licença, né?
Então, acho que nós temos que retomar, sabe? A internet invadiu os lares de uma forma que hoje cada membro tem, ou é no celular, né? Ou é em note, ou é no aparelho maior, mas hoje as pessoas não conversam mais, as pessoas só estão ali, né? Naquela coisa assim. Então, se perdeu. Acho que estamos todos perdidos. Estamos se robotizando. Se robotizando, sabe? Então a gente tem que voltar, assim, voltar aos nossos valores antigos. A família tem que voltar a conversar mais. A família não se conhece. As escolas, e eu digo muito, e talvez eu seja muito malhada por isso, né? Mas eu acho que a escola tem que se reinventar. Nós estamos em 2014, século XXI, né? Você passou a primeira década do século XXI e ainda é um aluno atrás do outro, em sala de aula. Sabe? Não, a gente não consegue nem colocar todo mundo num círculo. Se enxergando, né? Um enxergando pro outro, porque aí eu só consigo cutucar a ti e o outro. Eu não vou cutucar esse aqui, aquele outro, aquele outro, e há um entendeu? clima também de mais igualdade, ou seja, eu estou em mesmas condições, eu não estou atrás. Eu estou igual, né? Ou eu não estou lá no fundo fazendo bagunça, lá na turma unida do fundo da aula, tal da turma. Exato, sabe? Então, eu sei que isso, eu sou meio problemática, questionadora com isso, né? Mas eu acho que também a escola também precisa se reinventar, os professores precisam se reinventar. Tem alguns, eu não falo, não generalizo, Deus o livre, né? Porque eu sei que tem maravilhosos professores, mas tem pessoa que chega na sala de aula com um assunto que o aluno já viu lá na internet, ó, 500 vezes aquilo, sabe? Sim. Que já avançou, né? Então, são muitas as questões, viu, João? Eu acho assim, ó, que a sociedade, nós estamos todos doentes, me inclui nessa sociedade, né? A gente precisa resgatar sentimentos. Hoje, se a gente faz um grupo em uma oficina de família e a gente fala de sentimento, tu faz 1h30 de oficina e ninguém consegue dizer o sentimento. Porque a coisa mais difícil... Tu faz uma pergunta assim, como é que vocês estão se sentindo? Sentimento, gente. Sentimento. O que eu sinto? O que eu sinto, sabe? O que eu estou sentindo? Então, é esse parar, sabe? O que eu estou sentindo? Onde é que eu estou? Quem eu sou de verdade? O que eu faço com o outro, com quem vive comigo? O que eu quero? O que eu quero da minha vida, né? Que história eu tenho? Porque todos nós somos frutos da história das nossas vidas, claro. Do que fizeram conosco, do que a gente viveu, nossa experiência. Que história é a minha, né? E o que eu quero para mim? Sabe? Que rede de apoio eu tenho? João, as pessoas não têm rede de apoio. Sim. Sabe? A gente trabalha com famílias, tá, mas quem é a tua rede de apoio? Quem é que pode te ajudar numa situação, problema? Quem é a tua rede de apoio? As pessoas não têm, nem entre os amigos, são relações fúteis, né? Pontuais. Pontuais, assim, que tu te encontra ali, que tu vai numa festa. Bom, namorar, quem é que namora hoje, João? As pessoas ficam. O que é ficar, né? E aí vai toda uma questão assim, qual é o respeito que eu tenho com o meu corpo? Qual é o respeito que eu tenho com o meu corpo? Né? Sim. E aí tu vem toda a questão, a prostituição, a banalidade, a vulgarização do corpo também, desse sentimento e do próprio erotismo, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? O erotismo o erotismo é uma manifestação do eros e é do amor. Então, a gente confunde isso com pornografia muitas vezes. Isso. E a gente tem vergonha do próprio corpo, a gente não se toca, não se abraça mais as pessoas. Se conhece. Tu anda na rua, tu fica cuidando para ver se aquele ali não vai te assaltar, aquele ali tá muito magro, aquele é drogado, aquele outro acho que é minha bolsa. E tu vive nesse permanente tensionamento. Isso. Isso mostra que a humanidade está, além de se desumanizar, quando o eletrônico toma conta, quando tu se robotiza, nós também estamos nesse momento paranoico de vida hoje, né? Sim. Tu não consegue abraçar as pessoas hoje em dia. Se tu olhar como é que as pessoas abraçam, elas não se encostam. Né? A bunda fica lá no fundo, morre de medo. Tem medo de tocar no outro, né? Então se perdeu com o tempo. E os meios de comunicação, Jägler? Programas como Big Brother Brasil, que quem for mais estratégico, quem passar por cima, quem fizer isso, eu estou citando um exemplo que pode até nem ser esse o exemplo, mas os meios de comunicação parece que de vez em quando contribuem para isso. Podem contribuir para o outro sentido também. Eu acho que contribuem muito. Muito. Quando eu faço oficina com família, eu costumo dizer assim, a televisão na casa de vocês, se não tiver outros programas, se for aberta, deixa desligada. Programas como Cidade Urgente, essas coisas, sangue, é pessoas presas, é família brigando,
E parece que ser a realidade, as pessoas se acostumam com isso e dizem, a vida é assim mesmo. E eu fico muito assustada, porque assim, a semana passada tivemos um corpo esquartejado lá, não sei se foi Rio ou São Paulo. Semana tivemos em Porto Alegre. Porto Alegre. Começa a virar moda. Será que eu tu amarra o menor no poste, em vez de assistência, de ter uma assistência social e entrar nas políticas de assistência social, tu pega e amarra o menino que roubou num poste e atira pedra. Pois é, sabe? E assim, ó, e até o próprio, né, o menino que roubou. Ele roubou por quê? Que família é essa que tem esse menino? Que mãe e que pai são esse? Que educação receberam, sabe? Ninguém mais pergunta nada. Sim. Todo mundo quer julgar o outro, né? Ninguém mais quer se enxergar como pessoas, como seres humanos que nós ainda somos, né? Sim. Então a sociedade está doente? Bom, visão minha, né? Sim, estamos muito doentes. Como é que vamos sair disso, Quais João? caminhos? Olha, não sei te dizer. Eu acho que tem que ter uma mudança muito profunda aí, mas muito profunda mesmo, em todos os sentidos. Nos meios de comunicação, todos eles, né? Essas redes sociais hoje, elas são ótimas, maravilhosas, né? Mas se só não que elas são usar... elas têm duas mãos, né, João? Elas têm duas mãos. Então, tudo, assim, eu não consigo nem te dizer um caminho único, porque eu acho que é um São todo. várias ações. Eu acho que é rede e outro trabalho de rede. Para nós encaminhar para o final da entrevista, e o trabalho hoje da assistência social é um desses caminhos que busca pelo menos atenuar, ou é uma das trincheiras para nós buscar a reumanização do ser humano. Sim, na prevenção e no CRAS hoje a gente trabalha com isto. O nosso foco é este. Certo. Eu queria te agradecer e dizer que nós poderíamos ter mais 2 ou 3 programas para tratar. Os assuntos são muito complexos e queríamos colocar aqui tanto Lagoa TV como também o programa Conexão à disposição para que, quando for necessário, trazer ao telespectador esclarecimento e ajudar nessa busca aí por tornar uma sociedade mais humana, que nossos microfones, nossas câmeras estão abertas para ti, para o pessoal da área social aí. Ok, eu que agradeço o convite e a gente está sempre disponível, né, João? Esclarecer. E como hoje, dia 2 de abril, nós tivemos alguns 2 dias atrás aí a questão da plantação da ditadura militar no Brasil, nós temos com Ney Lisboa agora a música E a Revolução. Essa música é uma homenagem ao seu irmão, o Luiz Eurico Lisboa, que foi o primeiro preso político no Brasil, desaparecido, que o corpo foi encontrado nos finais dos anos 70. O Ney, que inclusive frequentava a Pinvest nos anos 90, que uma das suas irmãs, um dos seus irmãos tinha residência na Pinvest, compôs essa música E a Revolução para homenagear o irmão, e onde fala de que muitos que lutaram pela democratização desse país hoje, e muitos que ganharam muito dinheiro na política, e hoje muitos que lutaram pela democracia se envolvem em corrupção. Então é um pouco dessa coisa do Ney Lisboa, nosso poeta do concreto. É o poeta que canta música urbana Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, com Ney Lisboa, então, é a Revolução. Estamos encerrando o programa Conexão Fala em Comunidade e voltamos na próxima quarta-feira. Foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão, e a revolução estava por chegar, tão certo quanto vem, sempre vem e vence nas histórias infantis.
difícil de aceitar que o mal tem o poder de escrever na história um final tão infeliz. 68 foi bala, e mais bala foi 71, e 2 e mais bala foi depois. Sempre alguém sumido de casa, torturado, morto, mutilado pelo Estado ao bel prazer. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.